Fala galerinha do canal Vegas-T, tudo bem com vocês? Hoje a gente está com um assunto aqui bem interessante. Compensa ter o Veloster em 2021? Eu vou falar para vocês aí um pouco sobre venda, compra e desvalorização. Então pessoal, vou começar falando aqui sobre desvalorização. Ou, melhor falando, valorização, no caso do Veloster. Eu vou mostrar para vocês aí um gráfico e uma planilha sobre como ficou a valorização, né, e desvalorização do Veloster no último ano. Igual vocês podem ver, nessa tela aí, o Veloster ele teve uma valorização. A valorização dele foi em cima de todos os carros, vocês podem ver aí. Valorização, depreciação mensal. No caso do Veloster, ele teve mais de 4%. De valorização em relação a todos os outros carros. Então a gente tem aí uma porcentagem de 1,5% foi a valorização de todos os outros carros. E o do Veloster ficou em mais de 4%. É lógico que essa valorização tem carros como Honda, Toyota, eles valorizam muito mais. E tem carros como Peugeot, Citroën que puxa essa margem lá para baixo. Então não dá para considerar, por exemplo, o Veloster com um carro Toyota, um Veloster com um carro Honda. Esse tipo de comparação a gente não consegue fazer. Então, em relação a todos os carros, o Veloster teve sim uma valorização bacana, né, de mais de 4%. Igual vocês podem ver aí, ó, a valorização trimestral dele foi mais de 6%, em relação aos outros carros foi 2%. A valorização dele, né, semestral foi mais de 10% e a de todos os outros carros foi 4%, tanto todos os carros. A valorização anual dele foi mais de 10%, mesma coisa, e a valorização dos outros carros foi 4%. E a valorização bianual dele foi 3%, um pouco mais de 3%, e a valorização de todos os outros carros foi 6%. Por que que acontece isso, galera? Logicamente, por conta da pandemia. A pandemia aumentou todos os preços de tudo. Então o Veloster ele teve aí, digamos assim, uma valorização, porém na minha opinião ele não valorizou, porque todas as outras coisas que você compra aumentou de preço também. Então pessoal, é como se fosse uma enganação. Eles aumentam o valor, né, digamos assim, da tabela do carro, mas tudo que você vai comprar tá mais caro. Então fica a mesma coisa. E todo carro, galera, ele desvaloriza. Não existe carro valorizar, não. Entende? Então, na minha opinião, o Veloster, digamos assim, ele não valorizou. Essa é a minha opinião. Agora eu vou mostrar para vocês aí como é que tá a tabela, um gráficozinho que eu fiz do Veloster do ano 2012 e 2013, né, a partir de janeiro de 2020. Igual vocês podem ver aí, né, o Veloster partiu de 47.141, o Veloster 2013, e o Veloster 2012, que é a linha azul, 44.0.73. Essa foi a linha, o começo aí, digamos assim, do gráfico que eu peguei. Então vocês veem aí que ao longo do tempo, até ali mais ou menos agosto, setembro de 2020, que foi quando a pandemia ficou mais complicada no país, você vê que ele começou uma valorização. E a partir de setembro, outubro, ele começou a valorizar. Então o Veloster, ele partiu de 47.141 até setembro, ele estava, né, isso 2013, ele estava 46.034 e aí começou a subir, até que nós estamos hoje, né, digamos assim, é abril, que nós estamos em 51.205. Essa é a tabela do Veloster hoje. E do 2012, 47.128. O que é bacana é que lá em 2020, em janeiro, a tabela do Veloster 2013 era 47.141. E hoje a tabela do 2012 está 47.128. Então esse é um dado bem interessante para vocês verem que o carro, tipo assim, digamos assim, ele valorizou, né? Ele ficou mais caro, né? Até mesmo o preço de compra, de revenda, tudo ficou mais caro. O pessoal se baseia muito na tabela FI. Então, pessoal, eu, por exemplo, que em fevereiro de 2020 comprei o carro
por 46 mil, mas eu lembro que na época o carro estava a 46.700 a tabela FIPE dele. Eu comprei por 46. Se eu hoje for vender o meu tabela FIPE, eu consigo vender ele por 52. Só que o que acontece? Agora entrando um pouco na questão de venda, para quem tem Veloster aí. Quando você vai vender seu Veloster, qual que é a base que você vai ter? A base é a tabela FIPE. Por exemplo, o meu Veloster 2013, a tabela FIPE dele hoje está assim, 51 e pouquinho. Aí vamos supor que eu coloco lá, vou colocar 51. Você tem que tomar cuidado em relação aos opcionais, porque a tabela FIPE, ela não leva em consideração nenhum opcional que na época, quando o carro era vendido 0 km, era colocado a mais. Vamos supor, teto, o kit conforto. Então essas coisas assim não eram, não saíam de fábrica. Quem comprava o carro ia lá e pagava a mais para poder ter. Então, quando você vai vender o carro, você tem que levar tudo isso em consideração. Um outro ponto também é a cor do carro. Se eu não me engano, o Veloster vermelho e o branco, ele era 5 mil reais a mais do que os outros. Se eu não me engano, viu, galera? Eu não tenho esse... Eu não tenho, né? Meu Veloster é preto e tudo mais. Eu ouvi o pessoal falar no grupo. Então, mesmo que não seja 5 mil reais, ele tinha um valor a mais. Então, quando você vai vender, se o seu Veloster é branco, se o seu Veloster tem teto, se o seu Veloster ele tem um kit conforto. O que é o kit conforto, para quem não sabe? Kit conforto é quando você trava o carro, os retrovisores eles rebatem, o teto ele fecha, os vidros eles fecham. Isso é o kit conforto. Então tem vários módulos de kit conforto. Por exemplo, no meu carro tem um modo de kit conforto que quando eu tô com ele aberto, ele só levanta os vidros e fecha o teto. O retrovisor do meu carro, ele não fecha no controle. Então esse é o kit conforto. Agora tem kit conforto aí que ele faz tudo. Ele faz tanto os espelhos retrovisores, quanto o teto, quanto os vidros. E tem kit que faz um ou outro. Isso é o kit. Então, quem for vender o Veloster tem que se atentar a isso. Se o carro tiver esses opcionais, você pode sim pedir mais caro. O pessoal pensa que o Veloster é um só modelo. O Veloster tem vários modelos e vários kits, né, quem comprou o zero colocou nele. Então você pode sim pedir mais caro no Veloster, principalmente se ele tiver todo inteiro. Com certeza o Veloster aí, hoje tabela 51, 52, se seu carro tiver todo o kit conforto, o teto e tudo mais, e ele tiver conservado sem nenhum problema crônico, você pode sim pedir aí 60, com certeza. E tem sim comprador, galera. Isso eu falo pra vocês. Todo mundo vê aí, se você entrar no LX, Mercado Livre, você vai ver Veloster nesse preço. Tem gente que vai falar, é um absurdo, mas o carro vale. Em relação aos outros carros que tá aí, Golf e tudo mais, carros equiparados assim que eu falo. Em relação a custo-benefício, o Veloster dá de 10 a 0 nesses carros aí. Então, você que vai vender seu Veloster, se atente a essas situações. O Veloster tem o kit conforto, tem teto, tem outra cor, então pode colocar assim um valor maior nele para poder revender. Agora, em relação a você que vai comprar o Veloster, você tem que ter ciência, né, que isso que eu falei anteriormente pode te desfavorecer. Mas tem muito dono que não presta atenção nisso, né? Então você consegue um Veloster aí todo equipado, né, pela tabela FIPE. Ou menor até pela tabela FIPE, dependendo das condições dele. Então você tem que ficar atento nisso, né? Tem gente que está vendendo aí, às vezes está no sufoco, alguma coisa assim. Você consegue um Veloster num preço bacana. Porém, se você quiser um carro conservado, um carro top de linha, você vai ter que tirar a mão do bolso. Então, o que eu aconselho? Muitas das vezes compensa pagar um pouco mais e ter um carro inteiro do que pegar um carro com um valor mais baixo e todo detonado. Você tem que se atentar muito aí nos probleminhas crônicos do Veloster, porque não é barato, né, galera? Infelizmente não é barato de consertar, de manter. Quando tem essas situações, por exemplo, de cinta de teto, cara, você pode reservar aí mais de 500 reais, né? Então toma muito cuidado com isso,
para quando você for comprar, analise o carro. Tem muito vídeo aí, o que você deve olhar no Veloster quando você for comprar. E tem muitas situações assim. Pessoal, esse é um vídeo rápido que eu fiz aqui sobre a valorização e compra e revenda, né, no caso. Agora, a resposta da pergunta, né? Compensa ter o Veloster em 2021? Cara, pra mim compensa sim. Igual vocês veem aí, ele valorizou muito mais que a maioria dos carros, né, digamos assim. E, lógico, a gente não pode comparar ele com um Honda, com um Corolla, com esses carros assim, porque a valorização desses carros, né, aliás, a depreciação desses carros é muito menor. Então, sim, compensa sim ter o Veloster em 2021. Eu teria, e eu falo para vocês, eu não vendo justamente porque eu acho que não tem outro carro que vá me atender igual o Veloster, que tem todos esses opcionais. Então, pessoal, fica a minha dica aí. Se você está pensando em adquirir o Veloster e está com medo por conta da desvalorização, pode ir fundo, né? Contra dados não há argumentos. Eu mostrei para vocês aí que o carro realmente está valorizando, né? Digamos assim, dentro do possível, né? E você que pensa em comprar o carro para revenda, pode ficar tranquilo também. Esse carro aqui é muito bom de revenda. Só não vende, só vai chegar a pessoa e falar assim: ah, eu tô não sei quantos anos com o carro, não consigo vender. Aquele Veloster que está todo detonado. Então, você só não vai conseguir vender ele se o seu carro estiver muito ruim. Igual quando eu fui comprar esse carro, eu vi muitos Velosters ruins. E eu falei, não tem condição do cara estar vendendo um carro desse todo detonado. Então, você tem que prestar atenção nisso, né? Para quem está comprando e quer revender, para quem está comprando e quer ter o carro para você muitos anos, né? Então, você ficando atento nessas situações, com certeza vai dar tudo certo. Essa é a minha dica aí para vocês aí, galera. Então, não se esqueça aí de curtir, comentar e, lógico, se inscreva no canal que vai vir muitos e muitos vídeos bacanas aí, beleza? Siga-me os bons aí.